Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Jonah. Estamos começando aí mais um Jonah Games News com as notícias da semana dos games. Tá, pessoal, hoje vamos falar aí sobre um possível novo jogo do God of War na saga grega. Vamos falar aí dos jogos da Plus, vamos falar aí da Ubisoft, Assassin's Creed, várias notícias aí que balançaram a semana dos games, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal se for inscrito e caso você queira acompanhar essas notícias em tempo real, eu posto lá no meu canal do WhatsApp em tempo real durante a semana. Vou deixar o link na descrição para vocês dar uma conferida e vocês ficarem por dentro de tudo que rola nos games. Beleza, pessoal? Bora lá? Então, vamos pra vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. A primeira notícia que rolou no início da semana aí, um insider aí bem conhecido, Jeff Grubb, ele acabou soltando aí que tem um novo jogo do God of War pronto, ou em desenvolvimento, e que a Sony pretende anunciar ele, que seria um ou um spin-off, ou talvez um jogo que conte o passado do Kratos na Grécia. Então, tipo, as notícias. Já saiu rumores, na verdade, alguns meses atrás, até antes daquele State of Play, que tava todo mundo achando que ia vir algum anúncio, uma coletânea aí do God of War. E que seria o passado do Kratos com ele como um general espartano, como ele ascendeu, né, ao título de general espartano. E contando até antes do acordo que ele fez ali com o Ares, que resultou ele se tornar o fantasma de Esparta. Então, são rumores, sendo bem sincero pra vocês, eu não acredito. Eu posto a notícia porque sai, mas eu já não tenho mais esperança que vai sair nada de God of War aí, coletânea ou jogo novo, mas é um rumor e ao que dá a entender, ele meio que afirma mesmo que vai rolar. Ele disse o seguinte, ó. Então, com a chegada do aniversário da franquia, God of War, tão sonhada a remasterização dos clássicos cada vez mais distante, um novo antigo rumor vindo do jornalista Jeff Grubb, do Giant Bomb, que indica que virá algo sim de God of War, esse ano ainda, mas com a história da Grécia, né? Ele postou assim, pessoal. Todos ficam me perguntando sobre isso, então eu tentei descobrir mais, né? Perguntaram sobre se existia uma coletânea para ele. Aí ele colocou assim: ainda há algo de God of War da Grécia chegando neste ano, mas não é uma coletânea remasterizada, é um novo projeto de uma história paralela. Daí ele adicionou: nunca me contaram sobre uma coletânea remasterizada, mas perguntei para uma fonte sobre os rumores e me disseram que nenhum God of War apareceria no State of Play, que a gente viu, né, alguns 2 meses atrás, mas, né, daí ele colocou assim: mas algo poderia surgir no aniversário, 20 anos, que é agora. Então, galera, é o seguinte. Pra ser bem sincero, eu não acredito muito não que vai vir alguma coisa. Se fosse pra anunciar, eles teriam anunciado, ou dado uma foto, uma imagem. O aniversário de 20 anos já passou. Diz que tem esse jogo aí, mas acho que o Jeff Grubb aí tá por fora. Comenta aí o que você acha, pessoal. E falando de God of War, galera, eu vou trazer aqui pra vocês aqui nostalgia sobre God of War, que foi quando o Kratos estava chegando lá no Olimpo e Zeus, né, com seus irmãos olhando ali o Kratos chegando, e o Zeus teve essa pequena conversa aqui com o Poseidon para ver quem ia lá enfrentar Kratos primeiro. Vamos acompanhar? Bora, bora na frente. Bora na frente, caraca, pô. Olha. Your son has returned. Oh. Bring the destruction of Olympus! Bora na frente? Não vai na frente que eu vou atrás. Agora eu garanto a você. Eu garanto a você que eu vou mais você. Agora veio na frente, eu vou uma. Zeus falando: vai na frente, meu caro Poseidon, vai lá, irmãozinho, que eu vou ficar aqui olhando, depois eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou. E aí, galera? Acha mesmo que não ia ter essa discussão entre os Zeus e os irmãos? É claro, o Zeus é esperto, ele não ia enfrentar o Kratos no seu auge, no auge da sua vingança. Bora lá, galera, para a próxima notícia. É isso aí, pessoal. Vamos ver ali o diálogo entre Zeus e os irmãos e Poseidon ali para quem ia enfrentar o Kratos. Só falando da notícia anterior, eu fiz uma pesquisa, né, uma enquete perguntando o que o pessoal preferia, o que o pessoal ansiava pela Sony anunciar. Seria uma coletânea de God of War remasterizada, os jogos clássicos, seria um remake do God of War 1, uma nova história do God of War nórdico, né, uma sequência do Ragnarok, ou uma nova história do God of War na Grécia, que é o passado do Kratos, como a matéria indica. O pessoal votou na coletânea remasterizada. Foi nossa, mais que o dobro do segundo colocado aqui, que o pessoal prefere uma coletânea do God of War remasterizada, lá os jogos clássicos remasterizados para PS5.
Nova geração, no caso. Aí, então, alguns votos para a nova história do Quartzo passado e um voto para o remake do God of War 1. Ou seja, o pessoal não quer uma história nova, né? O público tá pedindo aí né? Querendo jogar os jogos clássicos aí. Então a gente não quer sequência, o pessoal não quer sequência, quer jogos clássicos. Vamos lá, pessoal, agora sobre o Indiana Jones aqui. Para quem não sabe, Indiana Jones já tinha sido confirmado para PlayStation um pouco depois do seu lançamento, ou até antes no desenvolvimento, e só não sabia, não tínhamos uma data, né? Mas agora a gente tem, então foi revelada aí a data que vai chegar o Indiana Jones e o Grande Círculo no PS5, tá? O jogo ele vai chegar no dia 17 de abril para PS5, ou seja, o mesmo mês do Forza, vai chegar bem perto do Forza ali, e já tá em pré-venda disponível na PS Store por R$ 349. Então, aí o jogo já está disponível em Xbox PC, mas está chegando agora na PS Store para PlayStation. Então, R$ 349 você pode fazer a sua pré-venda se você quiser jogar o Indiana Jones no PS5. Pessoal, também passando aqui para dar parabéns aí para a franquia Bloodborne, a franquia de um jogo e nada mais, que dia 24 de março de 2015 foi lançado e de 24 de março agora desse mês está completando seus 10 anos, né, galera? Então, eu vou ler um pouquinho da matéria para vocês entenderem aqui o que significa o aniversário de 10 anos do Bloodborne. Então é o seguinte, pessoal. Bloodborne, que foi o jogo aclamado pela crítica e pelos seus jogadores com nota 92 no Metacritic e 8.2 na avaliação dos jogadores, elogiado por sua abordagem sombria, acelerada e combate agressivo, além da trilha sonora marcante. Porém, uma obra aparentemente esquecida pela Sony, com seus 30 FPS travado, sem nenhuma atualização de melhoria, nem rumores de sequência, ou pelo menos um remaster, ou até um pedido remake. Mas, dia 24 de março, o jogo fez 10 anos e, por incrível que pareça, a Sony não disse nada. A Sony simplesmente não postou nada de um dos seus maiores jogos da geração passada, que é aclamado, um dos melhores aí da From Software, que o Miyazaki já fala que tem um carinho especial por ele. Completou 10 anos e simplesmente a Sony não mandou nada, nem uma postagem, nem um vídeo, nem uma arte, nem um pôster parabenizando os 10 anos de Bloodborne. Ou seja, a Sony eu não sei, mas a Sony não gosta de Bloodborne, galera. Não é possível. Não teve uma atualização de melhoria. Tem tantos remasters de jogos aí que nem precisam ter. E o Bloodborne, que é um jogo que tem problemas técnicos. Tem problemas. Vocês viram o Zmizinho, tanto que sofreu com os boss lá por causa do problema do FPS, né? Da queda da FPS. Porque assim, ele é travado em 30 FPS, não passa disso. E ele cai muito FPS, né? Na hora dos boss ali, que atrapalha o jogador. Então, assim, me contem, o que vocês acham? Por que a Sony negligencia tanto o Bloodborne, galera? Não atualiza, não melhora, não solta nada e nem parabenizar pelos 10 anos aí do aniversário do jogo. Conta aí pra mim o que você acha. Muito bem, pessoal. A próxima notícia aí é bem interessante, por sinal, que ao que parece, graças ao Steam, talvez tenha a possibilidade de ter jogos do PlayStation no Xbox. Tá, John, mas como assim? Eu vou ler a matéria para vocês vão entender. Após muitos boatos da chegada do Steam no Xbox, parece que a Microsoft confirmou após recentemente apresentar uma interface que exibiu o Steam funcionando em um Xbox, certo? E segundo informações do jornalista Tom Warren, teremos jogos do PlayStation no Xbox, já que os jogos estão disponíveis na Steam. E parece que a Sony não conseguirá impedir o funcionamento dos jogos em um console Xbox. A postagem dele foi o seguinte, desse Tom aí, esse jornalista. Não há API do Xbox para jogos do PlayStation no Steam. Então não há nada para bloquear. Se a Microsoft for em frente e listar os jogos do Steam no aplicativo do Xbox no Windows, isso exigirá que o Steam seja instalado em uma máquina Windows. A Sony precisaria bloquear o Steam, né, no Windows. Então, assim, na teoria, vai dar para rodar jogos do PlayStation no Xbox, os exclusivos, no caso, na teoria. Porque é o seguinte, a Sony, para conseguir bloquear de imediato isso, ela teria que tirar os jogos dela do Steam. Simplesmente tirar. E assim, seria um grande prejuízo. Tirar os jogos do Steam que estão vendendo lá.
tá lucrando e daí tirar só por birra do Xbox. Porém, eu acho que iria ter birra pro Xbox. Então, eu acho que vai ter algum jeito. Vai ter alguma licença, vai estar proibido. Até porque os jogos que são feitos para PlayStation, eles estão feitos para PlayStation. Para ir para o PC, eles têm que ser feito quase um jogo novo, né? O port que a gente fala, eles têm que fazer toda uma modificação para ir para o PC, demora, às vezes sai com problema, tem que corrigir. Então, assim, eu acho que não é tão simples. A notícia sim fala que na teoria poderia rodar, mas eu acho que quando você encontra, se você tiver com o Steam lá no Xbox, você encontrar o jogo, você vai lá, ele vai dar algum problema, que o jogo não roda, que precisa ter uma licença, que ou fica bloqueado, alguma coisa. Como eu falei, na teoria pode, mas eu acho que na prática não vai ser muito assim não, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe também dá. Imagina que reviravolta, galera, você jogando um God of War ali, um The Last of Us do teu Xbox. Me conta aí o que você acha. E você acha que deveria ter um conjunto entre as empresas para liberar os jogos aí multiplataforma, assim como o Xbox está fazendo, mandando seus jogos para Sony, para PlayStation. A PlayStation pode mandar alguns jogos também para o Xbox. Comenta aí o que você acha. E lembrando, pessoal, só falando, finalizando lá do assunto anterior, fiz uma enquete sobre se deveria existir ainda jogos exclusivos. Se não, né, ainda deve ter jogos exclusivos ou não, tem que ser multiplataforma. A maioria votou que não deveria ter mais jogos exclusivos. Então, o pessoal prefere que tenha jogos aí multiplataforma. O que eu acho difícil, né? Eu acredito que um dos carros-chefes, principalmente das PlayStation, é os seus exclusivos. É o que faz vender ali. Querendo ou não, a gente sabe que God of War, The Last of Us, né, a Naughty Dog, até os próprios estúdios ali que são da própria Sony, que só fazem IP exclusiva, fazem vender PlayStation 5. Os consoles da Sony. Então, eles não iam abrir mão aí de uma ferramenta, de uma arma de venda tão grande aí. Vamos lá, pessoal, passando um pouquinho rapidinho aqui para informar você que joga Monster Hunter aí. O Monster Hunter vai ter aí a sua primeira grande atualização no dia 4 de abril, pessoal. Foi durante o Monster Hunter Wild Showcase que a Capcom revelou que a primeira grande atualização gratuita de Monster Hunter será lançada dia 4 de abril de 2025 com muitas novidades. A atualização irá apresentar a chegada do Leviathan Mitsune às Forbidden Lands, juntamente com outros novos desafios. E recursos como o Raidal, Arque Aguerrido, a área de reunião do Grande Central abrindo suas portas para os caçadores e, claro, o primeiro evento sazonal do festival e muito mais outras coisas. Beleza? Então você que tem Monster Hunter Wilds aí, fique ligado, dia 4 de abril com a grande atualização, é a sua primeira grande atualização do jogo. Death Stranding 2, pessoal. Então Death Stranding 2 aí respondeu uma pergunta que muita gente, né, tinha, que eu acho que nem precisava, era claro isso, mas o pessoal se perguntava, que é se o jogo ia, né, os recursos online que o jogo possui, você ia poder utilizá-los sem precisar uma assinatura do PlayStation Plus, né? Lembrando, o primeiro jogo já tem isso. O que é os recursos online? O jogo é um jogo single player, história single player, mas você tem alguns recursos online, por exemplo, que você compartilha equipamentos e itens com outros jogadores. Por exemplo, pontes, escadas, cordas de escalada, geradores, que é para recarregar os veículos, e os exoesqueletos, que é a armadura para você correr lá sem cansar. Abrigos contra a chuva, postos de entrega compartilhados, torres de observação e as estradas para você andar com teus carrinhos lá sem derrubar a carga. E a resposta é que sim, galera. E a resposta é que não, galera. Você não vai precisar ter uma assinatura do PlayStation Plus, tá? Então isso aí vai ser totalmente gratuito. Você só vai precisar ter internet. Só vai precisar ter internet e conexão. Se não tiver internet também não rola, mas tendo internet você vai poder jogar tranquilamente e compartilhar com outros jogadores aí. Que ajuda bastante. Eu joguei Death Stranding 1 e às vezes eu chegava num lugar que eu não conseguia subir, não tinha equipamento e tinha uma cordinha ali de rapel pra mim subir, que foi o outro jogador que deixou, que, nossa, eu agradeci o cara. Tem como você dar curtida, né? Você dá vários likes pro cara, assim. Às vezes escada do nada, porque a escada, além de você usar pra ela subir, você usa como meio que uma pontinha, às vezes em outro lugar estreito. Você chegava num lugar que você não conseguia pular e não tinha uma escada no teu inventário, o cara tinha deixado uma escada ali pra você utilizar e você, ó, joinha lá. É bem legal, cara. É um jogo bem bacana. Eu acho que vai ser um jogão o Death Stranding 2 e eu acho que o Kojima vai surpreender no quesito gráfico e ambientação. Comenta aí o que você acha do Death Stranding 2 e se você tá animado pra jogar. Muito bem, pessoal. Pra quem não sabe, aí foi lançado Assassin's Creed Shadow, acho que não sabe aí, na semana passada. E esse vídeo aqui vai mostrar um pouquinho de como está sendo, como foi o salto de fé, aquele famoso salto, né, que você sobe lá na torre e salta no feno lá. Você faz a primeira sincronização lá em cima, libera o mapa lá da área, né? Você observa tudo e você tem o salto de fé.
a gente vai dar uma conferida em como foi o salto de fé ao longo dos anos na franquia. Então, começando aí de Assassin's Creed de 2007, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Assassin's Creed de 2007, né? O primeiro Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 com o Ezio. Muito bem, galera. Vocês viram ali esses vídeos ao longo dos anos. Não mudou muito, na verdade, né? Praticamente o mesmo salto. Bracinho aberto, tipo uma águia, né? É o mesmo salto, o mesmo estilo, a mesma musiquinha ali. Ah, por sinal, a trilha sonora do Assassin's Creed 2 é maravilhosa, que foi usada no vídeo. E ressalva só o último salto, que é o do Yasuke, né? Que ele cai todo desajeitado rolando ali, que é bem engraçado. Gritando que ele é grandão. Então ele não é um assassino, ele é um samurai, né? Ele acaba caindo desajeitado. Comenta aí o que você achou, galera. Se você dá uma nostalgia os antigos. Eu, como falei, acho que não mudou muita coisa, mas comenta aí o que você achou. Isso aí, pessoal. Como a gente tinha visto a matéria sobre o Indiana Jones ter já data para chegar no PlayStation e abrindo a pré-venda dele, e tivemos uma notícia bem legal, que é que os jogos do Xbox, Indiana Jones e o Forza, estão vendendo muito bem a pré-venda deles e está liderando o ranking de pré-venda lá na PS Store. Pré-venda dos jogos do Xbox e do PlayStation estão vendo bem, diz a matéria. Com o Xbox Studio iniciando o projeto de levar seus jogos para outras plataformas como o PlayStation, já se fica na expectativa de como esses jogos serão recebidos na concorrente. E a boa notícia é que os jogos irão provavelmente ser sucesso em seus lançamentos. No momento, Forza Horizon 5 e Indiana Jones The Great Circle, né, o Grande Círculo, já estão em pré-venda na PS Store e estão liderando o ranking da loja da PlayStation. Por exemplo, na seção de pré-venda da PS Store Brasil, o Forza 5 ocupa as duas primeiras posições, com as edições Standard e a edição Premium. Ou seja, as duas versões do jogo estão liderando. Ou seja, as duas versões estão vendendo bem, né? Enquanto Indiana Jones e o Grande Círculo aparecem em quarto lugar na edição Standard e sexto lugar na edição Premium. Aí, em outras regiões, o feito se repete. No momento da publicação, Indiana Jones estava se destacando como o jogo mais vendido na seção de pré-venda da PS Store americana, seguido por Forza Horizon 5. Então, Indiana Jones primeiro, Forza em segundo. E no Reino Unido é praticamente a mesma coisa, enquanto Indiana Jones está vendendo bem até na PS Store japonesa. É isso aí, galera. Sucesso, né? Claro, pode ser que agora ainda os números estejam maiores, ainda esteja mais. Passou alguns dias, a matéria saiu na quarta-feira, então provavelmente deve ter vendido mais. E é sucesso, galera. Sim, igual eu falei, a guerra de console é a partir do momento que você não experimenta o jogo do outro. Ou enquanto você vai experimentar, você vai querer utilizar. Se você acha que pode falar mal do Forza, pode falar mal do Indiana ali, são jogões, são jogão. Então, claro que ia ser sucesso. Quem é do PlayStation e não tem Xbox vai chegar, quer experimentar, não adianta. Forza é o melhor jogo de carro da atualidade. Indiana Jones, para quem curte essa pegada mais exploração aí e aventura, é o melhor que temos na atualidade. Então, com certeza iria vender bem, né? Com certeza. E só para salientar, então, o Indiana Jones chega no dia 17 de abril e o Forza chega no dia 29 de abril, quase juntos ali. Ou seja, quem tá pretendendo jogar tá gastando uma graninha aí, mais ou menos R$600 aí nas versões standard dos dois jogos aí. Então, top, né? Top. E os jogos aí vão fazer sucesso com certeza, ainda mais nesse lançamento. Comenta aí se você tá animado para jogar e se você vai comprar os jogos aí na sua PSN. E falando de PlayStation, pessoal, aí tivemos a revelação dos jogos para o PS Plus Essential do mês que vem. O que me interessou foi o primeiro aqui que eu vou falar pra vocês, que é o Robocop, o Rogue City, que é um jogão, já vi gameplays assim, já vi que é top. O de Texas, né? Chainsaw Massacre, né? O massacre lá
da Serra Elétrica, que é um jogo estilo Dead by Daylight, né? Eu nunca joguei, mas se eu não me engano é estilo Dead by Daylight. Daí o Digimon Store, né? Cyber Stealth, que é o terceiro jogo. Os jogos estão disponíveis a partir do dia 1º de abril. E lembrando que os jogos desse mês, você tem até agora, dia 31 de março, para resgatar. Que é Dragon Age, The Vanguard, Sonic Colors e o jogo das Tartarugas Ninjas. Beleza, pessoal? Então fica ligado aí para resgatar os jogos se você não resgatou. E me conta aí se você tá animado para os jogos do mês que vem. O Robocop é legal, o Robocop é interessante. E olha só que interessante, galera. Tivemos aí um anúncio de um novo personagem chegando ao Fatal Fury, que é um jogo de luta estilo Street Fighter. E esse personagem é nada mais, nada menos que CR7, o robozão Cristiano Ronaldo, galera. Chegando a Fatal Fury Sea of the Worlds. Ele chega no dia 24 de abril e o anúncio foi feito através de um trailer, né, mostrando ali um pouco do personagem. Vamos acompanhar esse trailer para ver como é que tá? He's an icon. A legend. And now, a fighter. Let's do it. That was fun. Pô, bacana, né, galera? Pra quem curte aí, é fã do robozão Cristiano Ronaldo e joga Fatal Fury, aí ele vai chegar aí então dia 24 de abril ao jogo, tá? E assim, eu que postei, eu sempre leio os comentários, né? E meio que dividiu algumas. Acho que pra quem é fã mesmo do Cristiano Ronaldo, simplesmente adorou. Quem é mais ou menos falou que não ficou legal, ficou estranho ali. Ele tem hora que ele dá uma costada, né? Os caras querem ver ele dá de costa, assim, um dos golpes dele dá, não sei por isso, dá de costa. Ah, é por causa que ele domina a bola de costa, né? Tem a bola, ele domina, tem os vídeos dele dominando. Então acho que deve ser isso, né? Não é possível. Então aí, ó, bacana, o trailer bacana apresentando aí o robozão chegando ao Fatal Fury. Me conta aí o que você achou, se você achou massa o design dele. Muito bem, pessoal, essa notícia aqui é bem legal, bem interessante até por sinal. Eu postei ela nas minhas redes e gerou bastante engajamento, bastante comentário, né? O pessoal interagindo. Que é o real motivo do Assassin's Creed Shadows não ter sido lançado para PS4 e Xbox One, ou seja, não ter sido lançado para geração passada. Vamos ler um pouquinho a matéria aqui e comentar um pouquinho sobre isso. Segundo o diretor de tecnologia da Ubisoft, a movimentação realista da vegetação em mundo altamente imersivo motivaram o salto de geração. Segundo Pierre Fortin, que é o diretor de tecnologia da Ubisoft, em sua abordagem ao Games Radar, ele explicou que quando se começa uma nova geração, sentimos liberdade, mas logo encontramos novas barreiras, afirmou. Em Shadows, buscamos elevar o dinamismo do mundo a outro nível. O sistema climático dinâmico foi um dos principais avanços implementados. O jogo apresenta mudanças de estação ao longo da história, impactando diretamente os cenários. Chuvas transformam praias em áreas alagadas e estradas em lamaçais. Fortin destacou a inovação nas árvores, usando simulação física completa, fazendo com que reajam ao vento de forma mais natural e realista. A ideia dos desenvolvedores era tornar tudo mais vivo, que segundo Fortin define a nova geração. Ou seja, nas palavras dele, queríamos mais movimento na tela, mais dinamismo. O trabalho técnico envolveu a criação detalhada para que os elementos naturais do jogo interagissem com o ambiente do clima. E ele destacou também os desafios encontrados no desenvolvimento do jogo, que segundo ele, aspas, a complexidade do mundo foi um deles. Temos 4 estações, 2 protagonistas, um mapa grande, ciclo de dia e noite e além disso o clima dinâmico. Bem, é o seguinte, galera, o que eu tenho para falar para vocês assim? A maioria do pessoal que comentou falou o seguinte, né? Falou que nem adianta realmente ter um jogo como esse na geração passada
e com a geração passada já foi, já acabou, já estamos no meio dessa geração do PS5, tanto que já tem até rumores de PS6, e por isso não tem o porquê sair para geração passada. O que eu penso é o seguinte, eu concordo também, apesar que eu não tenho PS5, seria muito legal jogar esse jogo, mas eu concordo, pessoal, enquanto a gente estiver travado na geração passada, no PlayStation 4, Xbox One, os jogos não vão se desenvolver, porque há um limite que a gente chega. O que é o limite? Na minha concepção, o limite é The Last of Us Part 2 e Red Dead Redemption 2. Pra mim é o limite que o PlayStation 4 funciona. Muita gente fala, mas veja o Red Dead, é muito melhor, muito dinamismo. Negativo, o Red Dead é sim um mundo vivo, um gráfico absurdo porque a gente tá acostumado ali no PlayStation 4 comparado aos jogos. Mas se você for ver a dinâmica das árvores, aquela vegetação viva realmente que o Assassin's Creed Shadow trouxe, eu não tenho no Red Dead. E não tem nenhum outro jogo. E não rodaria em hipótese alguma num PlayStation 4. Ele ia bugar todo o jogo, ia travar, ia dar um cair do FPS. Não tem como. Compare, por exemplo, o Spider-Man 2, que foi feito. O Spider-Man 2, na minha concepção, rodava tranquilamente no PlayStation 4. Tranquilamente. Porque não mudou muita coisa. Mudou uma sombra, coisa assim. Mas pega o Assassin's Creed. Dá uma olhada pra você ver na vegetação das árvores, assim, tipo, parece alguma coisa realista. Você olha como se você tira o personagem e olha assim a imagem, você acha que realmente é uma gravação. Tá muito top. O cabelo, né? As expressões faciais nem tanto, tão bem estilo Ubisoft mesmo. Mas a vegetação, o cabelo, essas coisas que o vento mexe ali, tá incrível. E realmente não rodaria na geração passada. E eu penso assim, que a Ubisoft fez certo. Se a Ubisoft se preocupasse na geração passada, ia sair um Assassin's Creed Shadow igual todos os outros Assassin's Creed. Com aquelas mesmas mecânicas. E agora eles estão tentando melhorar, né? Subir de geração. Algumas coisas que ele falou pra mim sem sentido. Por exemplo, temos 2 protagonistas, temos chuva, temos clima, né? Essas coisas. Isso não para mim não tem nada a ver. Red Dead também tem mudança de clima. O próprio Death Stranding tem mudança de clima. Personagens, temos GTA V com 3, né? Personagens, temos aí, então, a troca de personagens do GTA é simplesmente incrível. Um jogo de 2013, como é trocado os personagens um para outro. Então, não, para mim esse que ele falou não tem nexo, mas a parte do ambiente e ambientação do jogo realmente é de nova geração. Então, e eu penso assim, realmente tem que deixar a geração passada para trás, acabou, já era. Eu, como falei, tenho PS4, não tenho PS5 ainda, mais sei, eu vou lutar para ter meu PS5, mas eu sei que não adianta pedir jogo para PS4 porque babau, acabou a geração passada. Comenta aí o que você acha disso. E vamos falar um pouquinho de nostalgia, galera. Eu vou mostrar esse vídeo, quero que comente se você já jogou, se você conhece, beleza? Às vezes pela imagem ali você já conhece. Muito bem, pessoal. Para quem não sabe, aí é o Prince of Persia. Essa é a versão de PS3 que eu não joguei, né? Mas ele pega a mesma mecânica das versões que eu joguei do PS2 lá, que era muito top, não? Sensacional. E para quem não sabe, isso aí foi feito pela Ubisoft. A Ubisoft é dona da marca do Prince of Persia nos games e é os primórdios do Assassin's Creed. Esse aí é considerado o primeiro Assassin's Creed até, né, em termos, mas é os primórdios do Assassin's Creed aí que a Ubisoft deixou um pouco de lado para focar nas franquias Assassin's Creed, Far Cry. Tem um Prince of Persia lançado no começo desse... O ano passado, né? Foi lançado o Prince of Persia, que é estilo Metroidvania, não tem nada a ver com esse estilo aqui do vídeo. E para vocês aí, me conta se você já jogou no PS2 ou até jogou essa versão do PS3, o que você achava do jogo que a Ubisoft podia trazer de volta, né? Com os gráficos mais realistas, estilo Assassin's Creed de agora.
E se seria sucesso, eu acho que sim, né? Apesar que hoje em dia o pessoal novo não conhece muito, mas na época, nossa, Prince of Persia é um jogão. Muito bem, pessoal, e depois de basicamente uma semana aí do lançamento de Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft aí comemorou a marca de 3 milhões de jogadores. Então a Ubisoft nas suas redes sociais acabou postando aí, comemorando a marca de 3 milhões de jogadores. Lembrando, eles levaram aí 48 horas para conseguir 2 milhões e 5 dias aí para conseguir mais 1 milhão, totalizando os 3 milhões. E a Ubisoft também revelou que o jogo foi a segunda maior receita da franquia, perdendo só pro Assassin's Creed Valhalla, pessoal. Então, só que, como a própria Ubisoft falou, não dá para se levar em conta, porque o Valhalla lançou bem na troca de geração, então a Ubisoft aproveita, né, a troca de geração, foi assim com o Unity lá em 2014. E vendeu pra caramba, e também era pandemia, e todo mundo ficou hypado com o trailer e tal, foi top. Então vendeu pra caramba, ela falou que não dá pra comparar. E daí ela postou assim: mais de 3 milhões de jogadores Assassin's Creed Shadows. Segunda maior receita de vendas no primeiro dia na história da franquia. Maior lançamento da Ubisoft do primeiro dia na PlayStation. Na PlayStation Digital, né? PlayStation Store. E a melhor comunidade de todas, com mais de 40 milhões de horas jogadas. Assim, pessoal, 3 milhões de jogadores não reflete a 3 milhões de vendas. Ela não ainda se pronunciou quantas cópias o jogo vendeu. Por quê? Porque além de você estar podendo jogar comprando o jogo, quem é assinante do Ubisoft Mais, lá do serviço de assinatura da Ubisoft, pode jogar o jogo em primeira mão. Então não dá para ter uma ideia de quantas vendas teve já do jogo. Mas que a Ubisoft, esse detalhe, são informações da própria Ubisoft. É ela que soltou que tem esses 3 milhões de jogadores, beleza? E assim, vamos esperar porque eu quero saber, né? Eu tô curioso para saber quanto vendeu, quantas cópias foram vendidas, que na minha concepção já era para a Ubisoft ter falado, ó, já estamos com tantas milhões de cópias vendidas. Não falou nada ainda, então vamos esperar porque eu quero saber realmente quanto vendeu pra mim, né? Ver se foi realmente um sucesso o jogo, que eu acho que foi, né? Pelo que o pessoal fala. Mas precisamos ver isso na questão das vendas. É isso aí, pessoal. Dando uma passada aqui sobre Lies of P, sobre a DLC Lies of P, né? Overture, que é a nova DLC que vai chegar aí esse ano. Provavelmente ali no setembro, ali. De julho a setembro pra chegar. Que, pelos detalhes que saiu, é praticamente um novo jogo. Estilo, tipo, a DLC do Elden Ring ali. Shadow of Air 3 ali, que é praticamente um novo jogo. Então a DLC do The Lies of P provavelmente é um novo jogo pelos detalhes, né? Com os novos detalhes saindo sobre a DLC The Lies of P, chamada The Overture, conseguimos entender que a nova expansão chega a ser quase um novo jogo. De acordo com novos detalhes revelados, a Overture foi projetada para oferecer bastante conteúdo para os jogadores. E no quesito duração, estamos falando de 15 a 20 horas de jogo para jogadores experientes, ou seja, aquele jogador que já conhece o jogo, já sabe tudo certinho ali. Quem se for meio novatão, zerou o jogo só uma vez, você pode demorar mais tempo ainda. E para quem está por fora sobre a DLC, a expansão irá retratar uma prequel da história principal, onde você será transportado para antes da queda de Krat, local onde o jogo base é ambientado. Ou seja, ele vai contar o que aconteceu antes do jogo base. Isso é muito legal. Um complemento da história ali para você saber certinho o que aconteceu. Os novos detalhes são 15 a 20 horas de jogabilidade para jogadores experientes, novas armas confirmadas, que inclui arco e garras, acessível a partir do capítulo 9 do jogo base, e vai ser integrado na narrativa. Pistas do jogo base sobre o que iremos fazer, você vai encontrar pistas sobre o que vai acontecer na DLC. Confirmado que não está relacionado com o teaser da cena final. Então, não é nada relacionado à sequência do jogo, é só relacionado ao passado e à explicação do que aconteceu ali no jogo. E a DLC é um prequel onde você é transportado para os momentos antes da queda de Krat. Foi comparada como uma Director's Cut, galera. Tipo, como se fosse o ápice mesmo. Tipo, o que o jogo deveria ter no original, o complemento. Então, assim, muito top, galera. Assim, é interessante. Vamos ver o preço, né? Provavelmente vai vir com o valor de um jogo novo. Mas é um jogo novo praticamente, a DLC. E contando um pouco da história do jogo a mais, é bem legal. Então a DLC chega durante o inverno brasileiro desse ano. E quero saber se você tá animado. Se você que tá jogando aí Lies of P, ou jogou, platinou ele, me conta aí o que você achou do jogo e se você tá animado para esse DLC. É isso aí, galera. Agora eu tô chegando
que na minha opinião é a grande notícia dessa semana. Para quem acompanha o Jonah Games, tanto nas redes sociais, no canal do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí para você ficar acompanhando as notícias em tempo real durante a semana, vai estar na descrição o link do canal do WhatsApp, sabe que eu já comentei sobre isso, que saiu um boato de como seria, né, que a Ubisoft estava pensando em criar uma nova empresa, que ia cuidar das suas principais IP, ia buscar investimentos para essa nova empresa, até com a própria Tencent, outros fundos de investimentos, e eu comentei e expliquei como que seria essa ideia. E o que é legal? O Jonah acertou. Claro, o rumor veio de fora, mas eu apresentei para vocês, mas a minha explicação de como seria é realmente isso aí que eu expliquei. Eu falei, ó, galera, vou explicar mais ou menos o que eu entendo que a Ubisoft vai fazer. E a minha explicação, para quem assistiu o Jonah Games News ou acompanhou aí nas redes, sabe que foi realmente da forma que eu expliquei que aconteceu agora aqui. Então eu presumi mais ou menos como que a Ubisoft ia trabalhar nessa nova ideia pós Assassin's Creed Shadow. Vamos ler a notícia e a gente comenta um pouquinho. Então a Ubisoft anunciou a criação de uma empresa subsidiária em conjunto com a Tencent. Então realmente anunciou a criação dessa empresa. Essa empresa, pessoal, ela vai ficar responsável por suas principais franquias, como Assassin's Creed, Far Cry e o Rainbow Six, que é um sucesso absoluto. A empresa foi criada em conjunto com a gigante chinesa Tencent e agora irão receber um investimento maior e com capacidade criativa maior. A Tencent investiu 1,16 bilhões de euros para obter aproximadamente 25% da empresa, que vale em torno de 4 bilhões de euros no mercado. A Ubisoft garante que esse novo passo irá resultar em uma qualidade maior nas experiências single player e conteúdos mais interessantes e com maior frequência na experiência multiplayer. Ainda não se sabe qual vai ser o controle específico por parte da Tencent. Então, pessoal, como eu falei lá atrás, naquele Jonah Games News, que ia funcionar, a Ubisoft ia criar uma empresa, ia passar essas IPs para a empresa, ela ia abrir o mercado de ações, né, abrir o capital dessa empresa, ia pegar mais de 50% dessas ações e investir, ou seja, ela mesma investindo nela, 50%. Por que 50%? 51%, 55%, 60%. Por quê? No momento, a princípio, só dá a entender que a Tencent investiu. Então, vamos dizer que ela tem 75% da empresa dela mesma. Porque ela vai comandar. As rédeas são dela. Não tem perigo dela perder as IPs. Porque quem tem mais de 50% comanda e toma as rédeas da empresa. As outras vão participar de reuniões, vão dar conselhos, vão votar, mas não vão ter a palavra final. Porém, vão, né, dividir os lucros ali de acordo com a porcentagem. Então, foi isso que aconteceu. Ela criou a empresa, está com 75% de ações e a Tencent investiu 25% com um valor de 1,16 bilhões. Então vai ter mais capital para essa empresa, para investimento. Essa empresa vai, como ela tem as principais franquias da Ubisoft, essa empresa vai valer muito, porque é uma empresa sem dívida, é uma empresa que inicia agora, está só no verde. Então vai valer muito. Por quê? Por que os investidores vão apostar? Porque Assassin's Creed, Far Cry e o Rainbow Six é a maior fonte de renda da Ubisoft, maior fonte de lucros. Então, o Assassin's Creed, mesmo saindo ruim, ele vende. E o Shadows aí foi um verdadeiro sucesso aí, pelo que a gente imagina. Então, é uma jogada interessante da Ubisoft. O pessoal, os comentários que eu vi quando eu postei, é preocupado com a Tencent. Porque a Tencent é uma das maiores empresas de games aí do mercado. É a Unilever dos nossos produtos domésticos, mas nos games, que domina tudo. A Tencent é dona da Riot, é dona dos maiores jogos do PUBG, dos maiores jogos mobile e algumas empresas gigantes na parte de multiplayer. Só que ela é fascinada em microtransação. É tipo a EA da vida, é fascinada. Então o pessoal tem muito medo que a parte que a Tencent entra com criatividade seja a parte das microtransações. E o jogo e as franquias da Ubisoft se tornem verdadeiras jogos de microtransação, para você ter que ficar gastando muito dinheiro para poder jogar. Então é isso que o pessoal está preocupado. Mas vamos ver. Isso aí é um respiro a mais que a Ubisoft tem. E vamos ver qual vai ser a parte que a Tencent vai, digamos, opinar e vai ajudar na criação. Beleza, pessoal? Então, me conta aí o que você achou e o que você acha que vai ser aí o futuro da Ubisoft com essa nova jogada aí com a Tencent. Muito bem, pessoal, vamos reagir a mais um trailer aí. O trailer do jogo The Precinct,
que é um GTA de policial, pessoal. Vou ler um pouquinho pra vocês, a gente confere, dá uma olhada no trailer. Então, The Precinct, pessoal, é o próximo jogo de ação e aventura desenvolvido pela Fallen Tree Games. O jogo é inspirado nos primeiros GTA, com uma perspectiva sandbox, aquela visão de cima pra baixo, igual os primeiros GTA mesmo, porém ao invés de um fugitivo americano, você será um policial, claro, com gráficos bem mais interessantes. Vamos conferir o trailer pra ver como é que tá esse jogo. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. ACPD, drop it now. Patrol units, we have reports of a hit and run. Let's go, Rock. We don't got all day. Target that vehicle. Spike shift deployed. Yeah, I'm hoping this shift is a little quieter than the last one. Either that or I'm gonna need to put my cardiologist on retainer. Is it expired? Give him a ticket. Hold it. Don't make me drop you. Another day, another dime. Come on, kid. Let's roll. Units in the vicinity, please respond to an incident. Last seen ahead. Cara, ser bem sincero pra vocês, eu curti pra caramba, sabia? The Percent, eu achei muito legal a perspectiva ali de trazer estilo GTA, os primeiros GTA e ser dessa pegada meio perseguição e utilizar armas, estilo GTA mesmo, mas você sendo um policial, trocando de perspectiva. Nossa, eu achei muito bacana, o trailer legal, os gráficos, né? Interessante, a parte de você ali na academia, aprendendo ali a atirar, essas coisas, investigando, prendendo ali os criminosos. Eu realmente achei muito interessante. Eu acho que vai ser um sucesso, porque vai pegar aquela galera nostálgica, né, do estilo dos GTAs, dos primeiros GTAs, e também vai pegar o pessoal de hoje que não conhece e por ser diferente. Achei muito interessante, ó, tô bem curioso. Então, o jogo será lançado no dia 13 de maio, pessoal, mês que vem, já tá aí já, pro PS5, Xbox Series S, X e PC. Comenta aí o que você achou e se você tá animado pra esse jogo. Pessoal, vamos falar agora de Hogwarts Legacy. Pra quem não sabe, Hogwarts Legacy foi um verdadeiro sucesso aí da Warner e o único verdadeiro sucesso da Warner dos últimos anos aí, principalmente dos últimos 2 anos, 3 anos aí. Foi um dos jogos que mais vendeu da história dos videogames e que, por curiosidade, é um dos jogos que mais tem promoção, pelo que eu vejo aí na versão padrão, versão Deluxe. E assim, pessoal, o Hogwarts Legacy ele tinha uma expansão planejada junto com uma versão definitiva, como um Director's Cut, sabe? Essa é a versão definitiva, completona, e essa expansão da história ali, que a gente não sabe detalhes, nada como que seria, mas que seria essa versão definitiva vindo com a expansão. Porém, a Warner, o que a Warner não tá cancelando ultimamente, né? Mas a Warner cancelou a expansão. Então a expansão, a versão definitiva de Hogwarts Legacy foi cancelada. E foi de acordo com o Jason Schreier, da Bloomberg, que o conteúdo extra junto com a versão definitiva foi cancelado pela Warner. A expansão estava planejada junto de uma edição definitiva, porém ambos foram cancelados, no que faz parte de uma reestruturação interna da empresa após um ano fiscal desastroso. Vale lembrar que no início do ano a Warner anunciou o fechamento de 3 estúdios, dentre eles a Monolith, né, que foi responsável por Terra-média e do sistema Nemesis lá, que balançou aí a indústria de games, e que estava a par do projeto do novo jogo da Mulher Maravilha, que também foi cancelado junto com o fechamento do estúdio. E apesar desses cancelamentos aí da expansão e da versão definitiva, a Warner já oficializou e mantém o projeto da continuação do Hogwarts Legacy, que está em produção. Ou seja, a Warner Games está passando por um tempo obscuro, né? Flops aí, estilo lá o Arkham Knights, né? Flop também do Esquadrão Suicida, nem se fala. E os cancelamentos e fechamento de um estúdio gigante aí, que teve jogos como Fears e o próprio Sombras da Guerra, né? O Terra-média, que criou um novo sistema lá que a própria Warner patenteou para ninguém usar até 2036. E agora um dos maiores sucessos da empresa, que ia ter uma expansão e uma versão definitiva, cancelado também. Não sabemos os planos da Warner e o que tá rolando. Fora o MK, né? O Mortal Kombat, que não muito legal também, não foi como esperado. É um jogo que ainda assim faz sucesso, mas não foi como esperado. E tá complicado pra Warner. O que a Warner não tá cancelando, tá fechando. Então teremos aí só que aguardar o Hogwarts Legacy 2. O que vai ser, que tá em início de desenvolvimento, não tem nem previsão de quando vai chegar. E
do jeito que a Warner tá, dá medo de vir uma bomba. Então, comenta aí o que você acha, pessoal. Se você jogou Hogwarts Legacy, se você ficou triste aí não vir essa expansão e essa nova versão do jogo. E a gente falou um pouco sobre o Príncipe da Pérsia, né? O Príncipe da Pérsia lá, nostalgia, que eu postei o vídeo lá, né? Do Príncipe da Pérsia lá. E saiu hoje a notícia do Príncipe da Pérsia, que é o, como eu comentei, que lançou ano passado, Lost Crown, que é um jogo estilo Metroidvania. Saiu que ele vai sair pra mobile, pessoal. Então, assim, o jogo, como eu falei, foi originalmente lançado no ano passado, precisamente dia 15 de janeiro de 2024, para os consoles. É desenvolvido pela Ubisoft e agora será lançado também para o mobile. E quem anunciou foi a própria Ubisoft, que o jogo já está a caminho para o dia 14 de abril, ou seja, daqui a mais ou menos 16 dias, 17 dias. E os interessados podem fazer o pré-registro para jogar gratuitamente, fazer um teste grátis, né? Mas a versão completa será paga, claro. Os desenvolvedores observam que o jogo foi totalmente portado para o mobile e pode ser jogado com controles de toque. Além disso, o Príncipe da Pérsia chegará ao iOS e Android com todos os recursos do jogo original. Ou seja, o jogo completinho vai para Android e iOS. Então, se você gosta aí do estilo Metroidvania e gostou do jogo, quiser jogar no seu celular, dá uma conferida lá que você já pode fazer um pré-registro para testar ele gratuitamente para ver como é que ele tá, beleza? Vamos para a próxima notícia. E é isso aí, galera. A Nintendo oficializou, né, o que vai ter o filme live action de A Lenda de Zelda, galera. E será lançado em 2027. Então, enfim, a Nintendo oficializou aí. Esse pôster que vocês estão vendo aí na notícia é o pôster oficial da própria Nintendo, né? E ela só colocou que o filme existe e que vai ser lançado aí em 2027. E até o momento a gente não tem nada de informação. A única coisa que sabe é que vai ser distribuído pela Sony Pictures e a direção será do americano Wes Ball, que comandou o Planeta dos Macacos, O Reinado. Não tem elenco, não tem nada confirmado. Então é isso aí, galera. Muita gente ficou preocupada e tal, mas como Super Mario foi um verdadeiro sucesso e a Nintendo acertou pra caramba, eu dou uma volta de confiança e acho que vai ser um live action bem top. Comenta pra mim o que você acha, se você tá animado aí pra mais um live action dos videogames. Lembrando que Minecraft estreia aí dia 3 de abril, hein, galera. Tá perto de estrear, quarta-feira, se não me engano. Essa aí, galera, esse aqui na verdade não é bem uma notícia, é um rumor, uma fofoca ali praticamente. É um rumor, totalmente rumor, não tem nada confirmado, é só rumor dos nossos queridos insiders aí, que todo dia tem alguma novidade que muitas vezes não se concretiza, mas às vezes se concretiza. E o rumor é o seguinte, pessoal, a Naughty Dog tem outro jogo em andamento liderado pelo diretor de Uncharted. Então, após o lançamento de The Last of Us Part 2, a Naughty Dog ficou silenciosa sobre o desenvolvimento de jogos. A única informação era que o estúdio estava trabalhando no multiplayer de The Last of Us, chamado The Factions, que foi cancelado no final de 2023. Porém, no TGA 2024, a Naughty Dog aí anunciou sua grande IP, o maior projeto aí da sua vida, que é o Intergalactic de Eric Profé, né? Até então, só o Intergalactic a gente tinha como em mente que a Naughty Dog estaria trabalhando. Porém, nosso querido insider aí, Daniel RPK, disse que o estúdio tem mais um projeto em paralelo com o Intergalactic. De acordo com as informações do insider, nesse exato momento a Naughty Dog está com um projeto oculto, liderado pelo diretor de Uncharted, The Lost Legacy e Marvel Avengers, o Shaw Sky. Segundo Daniel RPK, esse projeto está em desenvolvimento há 3 anos e não é The Last of Us Part 3. E como a ligação com o Uncharted, né, porque ele já dirigiu Uncharted The Lost Legacy lá, a ligação é grande, poderia ser sim uma sequência, um reboot, que é bem interessante até ter um reboot da franquia, ou até um remake, né, principalmente dos primeiros jogos. E lembrando que em 2022 surgiu um rumor afirmando que a Sony deu sinal verde para a reinicialização de Uncharted, mas com outro estúdio sendo responsável pelos desenvolvimentos, a Naughty Dog só como suporte. Isso aí, galera, não é verdade, tá? É só um rumor que eles soltou, pode ser verdade, como pode ser mentira. Mais chance de ser mentira do que ser verdade dele. Mas é um insider que acerta algumas coisas de vez em quando. E cabe a gente ficar imaginando, né? Vai que realmente é anunciado até o final do ano aí alguma coisa sobre o Uncharted, ou talvez um reboot aí, uma sequência com a filha do Nate, que eu achei que já ia ter uma sequência de um Uncharted com a filha do Nate. Ou um reboot mesmo da franquia, iniciando lá do zero, né? Um Uncharted, uma IP nova, Uncharted, uma coisa com outros personagens, ou talvez um remake, né? Principalmente do primeiro ali, que é bem antigo, 2007 ali, gameplay travada.
e talvez um remake. Então é isso aí, galera. Vamos esperar. Não podemos comentar nada porque não sabemos se é verdade, mas vamos esperar. Galera, vamos a mais um react de trailer aqui. Falamos de GTA de policial, né? Enquanto não tem nada de GTA, a palavra GTA tá aparecendo em outros jogos aí pra aproveitar o engajamento aí das esperanças de sair algo do GTA. Então tivemos GTA de policial e agora nós temos um trailer novo do jogo Mindsai, que é desenvolvido por um antigo produtor de GTA, né? E que confirmou o lançamento desse jogo para 10 de junho de 2026. Vamos dar uma olhada no trailer e ver como é que tá esse jogo, que aparentemente tá bem top o trailer, vamos ver. Research, Dr. Morrison identified a paradox. A moment where machine learning would evolve past our capabilities of control. He called the first sign of this Alpha. Welcome to Red Rock. Man, is it always this hot? You'll get used to it. Sort of. Not really. Wow. Yeah, not bad, huh? It's the latest model. Interesting. Companies like Silver Corporation, instead of being thankful, have turned their backs on the very stars and stripes that made them a success. You still haven't given us clearance for launch. Give me access to the back-end system of my city bot, and then we'll talk. Today's a very special day. Well, it's not every day we get to test the existential potential of man with machine. This city loves me, Marco. I can spin this like I always do. I will not let them fucking stop me! Cara, eu ser bem sincero pra vocês, achei interessante. Quando eu vi esse jogo sendo anunciado no TGA, eu não fiquei muito assim, fiquei bem. Não me interessou. Mas o trailer de hoje é muito interessante porque realmente ele lembra muitas coisas do GTA. Tanto que é um antigo produtor que trabalhou com a Rockstar no GTA. Ele lembra muita coisa, os gráficos aparentemente estão bem legais e. De história a gente não tem ideia, mas assim, ele chama atenção. Dá pra dar uma chance. E é um jogo que vai lançar agora, dia 10 de julho de 2026. Então, quem tiver ansiado pra GTA aí, pode ser que adquira. E vou ser bem sincero, até agora todos os jogos que estão pra lançar esse ano estão bem legais e aparentemente interessantes, galera. Tá sendo um ano bem legal do jogo aí. E esse pode ser um daquele jogão que surge aí, junto com o GTA de policial. Então, ele vai estar disponível para PS5, PC, Xbox, Series S e Series X. Galera, lembrando, ele já tá nas lojas digitais como pré-venda. Você pode fazer a pré-venda. Ele já tá disponível para pré-venda, né? Então você pode ir lá dar uma olhada como tá o preço, se você quiser adquirir já. Você vai ter aí umas arminhas, caso você adquira a versão Deluxe, a edição Deluxe. Então, me conta aí o que você achou do jogo, se você tá animado aí, ou se você vai esperar, né, lançar pra ver se realmente é tudo isso, beleza? É isso aí, galera. Vamos finalizando aqui o Jonah Games News de hoje e vou mostrar pra vocês aí como é o Jonah Games tentando jogar o seu querido videogame com a esposa por perto do lado, galera. Vamos ver como é que tá essa cena? O que foi? Nada, só tô esperando você acabar. Pode levar algumas horas. Tudo bem. Tudo bem! O que você quer? Galera, é assim, Jonah Games com a patroa é assim, tá, né? Aquele momentinho de jogo aí, é exatamente essa cena aqui. E com essa cena, galera, eu vou finalizando o Jonah Games News de hoje. Muito obrigado a você que tá acompanhando aí ao vivo a estreia. Caso você estiver vendo depois, muito obrigado também. Deixa aquele likezão pra dar aquele apoio se você é novo. Se inscreve aí no canal pra apoiar
Lembrando, essas notícias, pessoal, além de você poder acompanhar aqui no YouTube, nos posts, eu posto em tempo real lá no meu canal do WhatsApp. Vou deixar na descrição o link do canal para você ficar acompanhando as notícias. E todo sábado, às 19h30, estreia o Jonah Games News, que a gente reunindo as informações e novidades dos games da semana. Beleza? Muito obrigado a todos. Até o próximo Jonah Games News. Fui!